Algum tempo atrás, eu encontrei com uma pessoa, muito amigo meu, foi meu filho espiritual, mas eu errei em uma coisa. Dei todo o estudo bíblico para ele, mas eu não chamei ele para estar conosco. Não chamei ele para fazer parte do nosso povo. E ele achou por bem se filiar a outro segmento, um segmento judaico. Inclusive, até fundou um grupo, Yeshua HaMashiach, lá na Serra. E cerca de uns 4 meses atrás eu encontrei com ele. Tinha anos que a gente não se encontrava. Quando eu falava com ele a respeito da palavra de Deus, a gente ficava no mínimo conversando umas 5 horas. No mínimo. E dessa última vez que nós se vimos, que foram cerca de uns 8 anos que a gente não se via, não foi diferente. Cheguei na casa dele 4 horas da tarde, fui sair 2h30 da madrugada, falando da palavra de Deus. Então é algo que queima meu coração, falar da palavra de Deus. Mas ele me fez uma pergunta quando eu estava junto com ele. Ele falou bem assim: aonde que o povo do Eterno irá morar? Irá morar na terra? Irá morar no céu? Aonde irá morar? Eu sei o que os adventistas falam. Se você fosse responder essa pergunta, é uma pergunta retórica, é para você responder para você mesmo. O que você diria? Nós vamos morar onde? É para você responder para você. Vamos morar no céu? Vamos morar na terra? Aí eu já adiantei ele. Eu não creio que eu vou morar no céu. Eu não vou morar no céu. Aí ele, sério? Eu falei, sério, não creio que eu vou morar no céu. Eu passarei um tempo no céu. Não morarei no céu. E aí ele falou, você é o primeiro adventista que eu vejo falando isso, mas, poxa, mas quanto tempo que você vai passar no céu? Eu falei, cerca de 1000 anos. Poxa, mas 1000 anos? Você não pode dizer que morou se você, por esse período? Eu falei, não. Por que não? Porque a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Quando Cristo voltar, eu vou ser revestido da imortalidade. Então, se eu vou ter a imortalidade, logo eu já vou ter uma parte da eternidade, 1000 anos, não vai ser nada, vai ser como um dia. Então, é como se eu saísse para sair com a minha família e ficasse alguns dias em algum lugar. Erineu, por favor, vê se você passa aí uma foto do motorhome, se você conseguiu, ó. Está vendo aquele motorhome? O motorhome é chamado de quê? Ele é o quê sobre rodas? Uma casa sobre rodas. É um dos meus sonhos é ter um motorhome. Qual é o objetivo meu ao ter um motorhome? É eu ir para várias partes do país aonde não tem a presença adventista e lá falar da palavra de Deus. Eu também tenho a função também de pedreiro. Meu desejo é que um dia, se Deus me der essa graça, quando a minha esposa e meu filho estiver de férias, a gente entrar no motorhome e ir para um lugar onde não tem a mensagem adventista. Com o motorhome, eu posso ir com ele em Maceió, posso ir com ele em Pernambuco, em vários lugares. Posso ir com ele na frente de uma cachoeira, na frente de uma praia. Com o motorhome eu posso ir em qualquer lugar com ele, em qualquer lugar. Mas eu posso, se eu estou lá em Maceió, eu posso dizer que a minha casa é em Maceió, se eu estiver no motorhome, ou eu posso dizer que eu estou com a minha casa, que é o motorhome que é sob rodas, por enquanto ela está lá em Maceió. Então, sendo assim, pegando essa ponte, pegando isso que eu estou falando para você, nós vamos falar então nessa noite a respeito da Cidade Santa. Porque quando ele me fez essa pergunta, ele falou assim para mim, Ilma, eu queria que você me mostrasse um texto claro na Bíblia aonde o povo do Eterno irá morar. Eu não creio que é no céu,
eu não creio que nem um milênio ocorrerá no céu, ele disse. Aí eu falei, então vamos para o primeiro verso da Bíblia. Irmão Irineu, se você puder abrir a Bíblia para nós aí também, eu agradeço, por favor. O primeiro texto está lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, eu convido você a pegar a sua Bíblia também, abrir a sua Bíblia, e nós vamos fazer uma oração, porque a palavra de Deus agora vai ser aberta, e precisamos da presença do Espírito Santo aqui nessa noite, pois a palavra de Deus será aberta. Mateus capítulo 24. Vamos orar. Querido Deus, a tua palavra vai ser falada nessa noite agora. A Bíblia Sagrada foi aberta. Pedimos que em teu nome, nome do precioso Salvador e Redentor de nossas vidas, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome dele pedimos. Amém. Diz assim então a palavra de Deus, verso 31, Mateus 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando eu falei para ele que eu ia citar alguns versos, ele disse para mim bem assim, olha, não vem fazer marabalismo não, eu quero um texto claro. Aí eu falei para ele, então eu vou ler os versos para você e você pode interpretá-los. Olha o que o verso diz, o término do verso diz, que os seus escolhidos, Deus o reunirão eles dos quatro ventos. E a gente sabe que quatro ventos aqui é uma representação dos quatro pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Depois diz, depois de recolhê-los de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, recolhe dos quatro cantos da terra e agora leva até a extremidade dos céus. Aí eu falo, extremo é o quê? Perguntei para ele. Extremo, se está falando céu, se é extremo, é algo que está acima do céu que nós estamos vendo a olho nu. É acima do céu astral que a gente vê, que esse texto está dizendo. Mas eu falei, mas esse texto ainda é pouco. Evangelho de João, capítulo 14, verso bem batido, mas que às vezes, para esse tipo de resposta, quem sabe nós não usaríamos ele. Mas quando o Espírito Santo vem na vida nossa, ele vai inspirando a gente, vai orientando a gente. Em João, no capítulo 14, versículo 2, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse verso tem uma verdade nele. Qual é a verdade nele? A verdade nele é que o pai tem uma casa. Além do pai ter uma casa, essa casa tem lugares para mim e para você. Algumas pessoas que estudam um pouco do grego vai saber identificar que quando diz assim, na casa de meu pai muitas moradas, essa questão morada é o mesmo que quarto. Então, Jesus Cristo disse que ia preparar para mim e para você um quartinho. Ia preparar para mim e para você algo personalizado, algo que é a minha cara, algo que é a sua cara, que quando você entrar nesse lugar, você vai ficar muito feliz, porque foi algo personalizado. Já aconteceu de você, você já tem a sua casa, tem vários quartos, e aí provavelmente na sua casa você tem um quarto de visita, não sei quantos tem, lá em casa eu não tenho, estou pretendendo fazer um quarto para visita. O quarto para visita, se eu sei que alguém vai ir na minha casa em tal dia, ao falar que eu vou preparar o quarto, significa que eu vou personalizá-lo.
deixar ele do jeitinho. Se é uma menina, botar algumas coisas ali, né, para menina, né, para mulher, tipo colocar uma penteadeira, como o irmão mesmo pregou aqui sábado, né? Colocar alguma coisa, a característica daquela pessoa que vai estar ali. A primeira verdade, então, é que o pai tem uma casa. O pai tem uma morada. Aí eu fiz a pergunta para ele: e aonde que o pai mora? Aonde que o pai mora? Quer ver o que diz a palavra de Deus lá em 1 de Reis, capítulo 8, 1 de Reis, capítulo 8, verso 43. Olha o que está escrito lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 43. Diz assim: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. O lugar da habitação de Deus é aonde? Nos céus. Faz tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. O sábio Salomão, quando edificou o templo, ele sabia que Deus não moraria naquele templo, porque a casa de Deus não é na terra. Ele sabia que a casa de Deus, a habitação da casa de Deus é onde? O início do verso. Nos céus. Mas existe outro texto ainda que vai confirmar isso. Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11, versículo 4. Olha o que diz lá o salmista Davi. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Perceba que quando fala que o Senhor está em seu santo templo, ele fala também que os céus têm o seu trono. Quando João tem a visão do trono de Deus, ele tem uma visão de que ali tem cerca de 24 anciões. Aqueles 24 anciões também pode representar algo que vai acontecer no futuro, com todos aqueles que forem salvos. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, fala o que vai acontecer com quem for salvo, com quem tiver na volta de Jesus Cristo, por quem vencer as dificuldades, as últimas dificuldades que esse mundo vai passar. O Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz assim. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se eu e você tivermos entre os salvos, nós teremos esse privilégio. Qual o privilégio? De julgar. De julgar os que não estão salvos. Nós vamos ter 3 surpresas quando chegarmos no céu. A primeira surpresa, se eu chegar lá, consegui! Primeira surpresa. A segunda surpresa, eu vou procurar algum irmão, algum amigo, algum pastor, alguma pessoa que eu acreditava que estivesse lá, mas não vai estar. Outra, eu vou estar passando assim, e daqui a pouco eu vejo, mas você aqui? Que eu imaginava que não estivesse. Quem sabe a gente chegar lá no céu e imaginar aqueles que a gente fala, não, esse daí é do capeta. Esse daí está do lado do diabo. E chegar lá, ele está lá. Então nós vamos ter 3 surpresas. Voltando porque eu falei que eu ia falar da cidade, eu ia falar de onde a gente vai morar. Apocalipse capítulo 20 ainda,
no versículo 9, o Evangelho, o São João, né? João fala assim no capítulo 20, versículo 9. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Quando irá ocorrer isso? Isso ocorrerá após o 1000 anos. O que ocorrerá durante 1000 anos? Se eu tiver salvo, se você tiver salva, você irá participar do julgamento daqueles que não estão no céu. E ao fazer esse julgamento, não é que a gente vai ser juiz ali, não, é porque existe 3 instâncias de julgamento. Pré-advento, que acontece antes da volta de Jesus, o julgamento milenar, para a gente comprovar por que as pessoas lá não estão, e depois o último é o executivo, que é esse que eu estou lendo agora, que vai ser para exterminar todos aqueles que não amaram a vinda de Cristo e não quiseram se entregar a Ele. É interessante que o texto fala que eles marcharão pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos. Se vão fazer isso, é porque o acampamento dos santos está onde nesse momento? Está na terra. O verso 7 do mesmo capítulo fala que os restantes dos mortos, então eles revivem. Ó. Pega lá o versículo 7 para mim, por favor. Do mesmo capítulo. Ó. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E aí, se a gente for ver isso daí, ele vai ser solto por quê? O verso 5 que eu confundi, tá, irmão? O verso 5 do mesmo capítulo é que fala o que eu tinha dito antes. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando Jesus Cristo voltar para buscar os seus, para morar nessa cidade santa, para morar nesse lugar muito lindo, quem estiver vivo não preparado, 2 Tessalonicenses 2,8, Jesus vai matar com o sopro de sua boca. Como assim? Porque quem tiver morto, ele vai dar vida. As mesmas palavras que ele vai falar para um que vai dar vida, para outros, vai dar morte. As mesmas palavras. Então, aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo, eu queria também que o irmão Irineu colocasse, por favor, lá em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. É algo que Paulo fala quase que semelhante a Mateus, capítulo 24, versículo 31. Olha o que está escrito lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No verso 17, fala que nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, e estaremos, ao ser arrebatados, vamos ir para os ares, e estaremos com o Senhor para sempre. É interessante que fala que nós vamos subir para estar com o Senhor nos ares. Ares não é terra, ares é acima da terra. Muito interessante isso. Indo agora para Apocalipse, no capítulo 21 de Apocalipse, olha o que João ele vê. No verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Lembra que eu falei do motorhome? Durante o milênio, o povo de Deus estará dentro dessa cidade. Só que essa cidade, pós o milênio, vai descer do céu. Depois do céu e a nova terra serem refeitos, ela vai descer do céu. E sabe aonde que ela vai ficar?
A Bíblia fala de que os Montes das Oliveiras vai partir para o norte e para o sul. E já a pena inspirada diz que a cidade santa vai caber lá perfeitamente. Mas quem é que vai vir para repartir? Jesus vai descer do céu e os pés dele ao tocar vai repartir e a cidade vai selar. Sabe qual é o tamanho dessa cidade, irmãos? O tamanho dessa cidade é 2.200 quilômetros. E é quadrangular. Você tem dimensão disso, irmão? 2.200 quilômetros. Quando a gente faz uma casa aqui, você um dia aqui na igreja, olha aqui, eu estou construindo e tal, mostrando a construção e tal. A construção que você está construindo não vai dar 50 metros de altura, vai dar? A cidade santa tem 2.200 quilômetros de altura. E 2.200 quilômetros de largura. Ela é quadrangular. Sabe qual parte na terra era quadrangular e tinha um porquê? No santuário só tinha uma parte que era quadrangular, o Santíssimo. O Santíssimo representava a cidade de Deus. E olha o que a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 21, versículo 13, olha. Olha que incrível, depois que fala da cidade santa descendo, diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Sabe, irmãos, a cidade santa vai descer para cá. E aí um dia desse eu conversando com o Daniel falou bem assim: mas o mundo, o planeta, ele não é o centro do universo. Eu falei: mas o será. Esse planeta será o centro de todo o universo. Sabe por quê? Deus vai morar aqui. E essa casa é tão grande, para quem mexe com construção, eu perguntei se tinha 50 metros, tá, Deval? Não é para desfazer, não. E eu que mexo com construção, eu fico imaginando cada andar desse aí, Daniel, cada andar desses de 2.200 quilômetros, cada andar desse, ó, e vai assim, você vai? Para nós morarmos. Por isso que Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Irmãos, na casa que Deus está preparando para mim e para você, que inclusive já está pronta, mas Ele está personalizando para mim e para você, tem lugar para você lá. Não gostaria você de falar assim: ó, Senhor, eu quero morar nesse lugar. Como é que é esse lugar? A Bíblia dá aí um vislumbre para a gente. A cidade é de ouro puro, a rua. A gente anda por aqui, não sei, por exemplo, eu fui na casa do irmão Marcos sábado passado, e ali tinha alguns buracos. É uma coisa meio chata, né, irmão Marcos? Fala a verdade. É meio chato andar em buraco. Mas todas as vezes que eu ando em um lugar que tem buraco, eu fico pensando: se eu for para o céu, a cidade é de ouro puro. Hoje o homem dá muito valor para o ouro, mas lá a gente vai passar por cima. Não é à toa que a Bíblia fala que Deus é o dono da prata e do ouro. Eu não sei o que você está passando na vida, mas eu sei de uma coisa: que esse Deus quer que eu e você estejamos lá, nesse lugar. Eu vou cantar o último louvor, e aquele que quiser nesse momento falar: Senhor, eu quero morar nesse lugar, eu quero morar nessa cidade santa, Senhor, eu quero, faço um apelo para você se colocar em pé, que eu quero orar por você. Nessa música que eu vou cantar, fala um pouco desse local. Tem um rio azul lá.
do Rio Azul. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do Rio Azul. Tristeza e dor, nunca mais Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, 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 além do Rio Azul. Querido Jesus, queremos agradecer que o Senhor está preparando um quartinho para nós lá. Preparando algo personalizado para aqueles que serão salvos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos prontos para a Tua breve volta. Precisamos estar com os nossos olhos fitos nos céus e às vezes, Senhor, nós ficamos com os olhos aqui nessa terra. Tenha misericórdia de nós. O Senhor tem algo muito melhor para nós, Senhor. Só de pensar nessa dimensão dessa cidade. E a Tua palavra declara que lá não vai entrar quem estiver contaminado, só vai entrar aqueles que estiverem lavado e redimido pelo Teu sangue. Por isso nós pedimos, Senhor, lava-nos. Por favor, Senhor, purifica-nos. Ajuda-nos a reconhecermos quando nós estivermos errando, tanto com o Senhor, bem como com o nosso próximo. Porque nós não queremos que nenhum empecilho venha impedir-nos de estar juntamente com o Senhor, de quando o Senhor voltar, enviar os Teus anjos para nos buscar. Por favor, nos dê uma boa noite, um bom restante de semana, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém.